Irmãos, a paz do Senhor, amém? Amém. Como é bom, nós estamos na casa do Senhor esta noite, servindo ao Senhor da casa, né? Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Amados, a paz do Senhor. Nós vamos continuar então nosso estudo denominado Panorama do Novo Testamento, né? E nós estamos em um momento que é essencial. Nós vimos toda a questão da região geográfica onde Jesus se estabeleceu, aí vimos as consequências políticas, econômicas, sociais, inclusive religiosas. Vimos que Jesus escolheu aqueles 4 primeiros homens como discípulos, até em razão de tudo que João Batista já tinha feito. E na última aula nós vimos, não chamaríamos de adversários, né? E adversário seria muito, mas poderíamos chamar de gente que pensava de forma diferente de Cristo e que tinha estado ali, não conheceu e não conseguiu reconhecer Jesus como Mestre e Salvador. A Bíblia é muito clara, nós terminamos. Ele veio para o que é seu, mas o seu não o que? Recebeu. E aí a todos que receberam, todos nós, deu-nos o poder de serem chamados filhos o quê? De Deus. Filhos de Deus. Então, nós vimos que Jesus teve problemas com muitos dos seus patrícios, muitos dos seus pares. E esses homens, eles começavam e infelizmente avançaram numa agressividade muito grande contra Cristo. Então Jesus, quando chega, ele encontra saduceus, ele encontra fariseus, ele encontra zelotes, ele encontra escribas, e esse grupo de personagens do judaísmo da época, eles eram francamente adversários de Cristo. Era essa a expressão que eu queria tomar. Inimigo não, né? Eu creio que adversários. E porque a inimizade, ela, quando se estabelece no coração de um homem, ele só para quando da morte do outro. Quando você tem um adversário, você tem alguém que provavelmente com o tempo, com calma, com carinho, com entendimento, inteligência, conversa, pode talvez se tornar para você, né? Se tornar para você, como foi o caso de alguns grandes fariseus, como José de Arimateia, como Nicodemos, não é verdade? Agora, por outro lado, também a palavra de Deus diz que o diabo é nosso adversário. Então, refletindo melhor no termo, já voando, né, e pensando no termo, então, para onde você correr não tem como escapar. Era inimigo mesmo, era adversário, e a coisa estava feia para o lado de Cristo, né? Se não é a presença de Deus Pai, louvado seja o nome do Senhor, muita coisa difícil tinha acontecido. E terminamos falando que a dificuldade externa era muito grande, interna era muito grande, teológica era muito grande, e que literalmente o cristianismo nascer e Cristo cumprir sua promessa: eu edificarei a minha o quê? Igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Venhamos e convenhamos, irmãos, foi milagre da parte de Deus. Absoluto milagre. E nessa quarta eu quero aprofundar, verticalizando, a questão dos adversários. Eu quero mostrar para os irmãos como eles trabalharam do início do ministério até o final do ministério de Cristo. Tá bom? Quais as armas que utilizaram, de que forma trabalharam, como é que se pronunciaram, e nós vamos hoje estudar os adversários internos teológicos de Cristo, desde o início, desde o nascimento, até a ressurreição.
tá bom? E aí a gente fecha esse grande quadro relacionado a adversários, e aí depois retornamos com o segundo ano, e aí nós, entendendo toda a dificuldade que cercava, nós podemos glorificar a Deus com toda a prioridade e atos fantásticos, e como realmente o Evangelho vingou como prova inequívoca da misericórdia de Deus, como um grande milagre de Deus. Isso será fundamental, porque quando formos para o livro de Atos, aí sim nós veremos o fato da igreja se expandir de forma maravilhosa e inequivocamente miraculosa. Como Deus é bom e eterna a sua bênção para conosco. Amém? Então vamos juntos. Hoje preciso que você esteja com sua Bíblia na mão, caderno de anotações. Temos um longo caminho a trilhar. Em primeiro lugar, Jesus, quando nasce, ele não tem, obviamente, no início, o reconhecimento de sua messianidade por grandes adversários. O primeiro adversário que literalmente ouve que o Messias veio e tem um certo receio, não consegue pegar, que é Herodes o Grande. Herodes o Grande. E o que me assusta é exatamente isso. Quem mais lia a lei, quem mais entendia a lei, quem mais conhecia a lei, esteve absolutamente cego durante o nascimento. Se não vejamos os grandes homens da lei, escribas e fariseus. E por que não dizer saduceus? Esses simplesmente, como a juventude diz, deixou passar batido a chegada do Messias. Nem reconheceram em Cristo o Messias. Se não vejamos, por gentileza, Mateus capítulo 2. Mateus capítulo 2. Amém? Vamos começar por Mateus capítulo 2. Quando você pega em Mateus capítulo 2, você tem, a partir do versículo 1, as seguintes informações. Todo mundo abriu? Ok? Agora deu, né? Obrigado, filho. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias de Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela e viemos adorar. Aí é óbvio que Herodes entra em paranoia mental, né? E quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado. E se Herodes estava perturbado, em razão de ser um assassino profissional, e o pior, com todo o exército na mão, é óbvio que o texto vai dizer, e com ele toda Jerusalém. Né? E com ele toda Jerusalém. Muito bem. Tendo reunido todos os chefes e sacerdotes do povo e os mestres da lei, quem são os mestres da lei? Escribas e o quê? Fariseus. E os mestres da lei perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o grande rei, que como pastor conduzirá Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-os com eles a respeito do tempo. E, obviamente, enviou-os a Belém e disse: vão, informem-se com exatidão sobre o menino, e logo que o encontrarem, avisem, para que eu também vá adorar. É interessante como o texto, amados irmãos, continua, porque há um silêncio enorme sobre o fato dos grandes mestres da lei terem tido uma informação tão séria e ninguém ter descido a Belém, ninguém ter ido conferir absolutamente nada sobre o nascimento do Messias. Sobre o nascimento do Messias. Então você vê escribas, fariseus, saduceus, todos os grandes mestres da lei
simplesmente olhando para um fato histórico como esse e dizendo: não está acontecendo absolutamente nada. Alguns historiadores dizem que eles estavam com medo de Herodes, né? Mas venhamos e convenhamos, irmãos, quem conhecia toda a palavra de Deus e esperava o grande Messias, simplesmente não desce porque literalmente não crê no que está acontecendo. Não obstante Deus enviar a mensagem a eles, Júlia, por intermédio de gente com a devida importância, que são os reis do Oriente. Pense comigo. Alguém vai sair do Oriente, andar o tempo que esses homens andaram, para vir e chegarem até Jerusalém procurando o nada. Para pastores, Deus enviou anjos. E sem nenhum problema, eles ouviram os anjos e foram. A Isabel e a Zacarias não havia necessidade de anjos. Bastou se comunicarem com a mãe do nosso amado Salvador, já se sabia que o Salvador tinha chegado. Agora é lógico, para escribas e fariseus era necessário gente mais importante. E mesmo assim, mesmo vindo do Oriente, reis magos, eles não se moveram. Então, quando você olha para os inimigos de Cristo, você vê, num primeiro momento, absolutamente uma expressão de ausência, uma expressão de indiferença para com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Agora, não obstante isso, eles começam a aparecer na palavra de Deus com atitude de arrogância, orgulho e de inimizade, porfia, quando o arauto do Senhor aparece. Então, durante toda a infância de Cristo, Cristo só precisou de quê? Fugir de Herodes. Fugiu de Herodes, passa um bom tempo ali no Egito, sabendo que Herodes tinha morrido. Jesus retorna, todos nós sabemos disso. E o que é interessante é que, quando Jesus vai aos 12 anos para provar que sabia alguma coisa do Velho Testamento, deve ter sido interessante esse fenômeno na vida de Cristo, né? Ele que inspira todo o Velho Testamento, ele que inspira toda a lei e todos os profetas, sendo agora testado pelos fariseus, pelos saduceus, pelos escribas no templo, para ver se sabia o Velho Testamento. Não deu outra, né? O destaque de Cristo foi tão extraordinário, que a família, pensando que ele estava voltando, não, ele estava no meio dos doutores da lei, confundindo os doutores da lei. E esse povo, que poderia simplesmente indagar: meu filho, de onde você está vindo? Meu filho, onde você nasceu? E que poderia fazer cálculos e simplesmente dizer: opa, será que não é esse o Messias? Eles ficam tão somente embasbacados, cegos espiritualmente, e simplesmente eles não conseguem identificar em Cristo o Messias de Deus, o Filho de Deus, o grande Filho de Davi. Então Jesus passa, graças a Deus, toda a sua infância sem problemas com os seus amados irmãos judeus no tocante à teologia e vida prática concernente à própria lei. Mas, antes dele surgir enquanto o grande rei, vem o seu arauto, ou seja, vem João Batista. E, se você pegar Mateus capítulo 3, do versículo 1 ao 12, você vê João Batista simplesmente brigando direto com quem? Com fariseus, com saduceus, com escribas, com herodianos. E vou destacar principalmente o versículo 7 de Mateus capítulo 3. Em caso os irmãos leiam do versículo 1 ao 12. E o 7 diz assim: quando viu
que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse: raça de víboras. Muito bem, né? Direto e objetivo. Raça de víboras. Que lhes deu a ideia de que fugir da ira vindoura é possível. Procurem dar frutos de arrependimento. E não pensem que vocês podem dizer a si mesmo: Abraão é nosso pai. Pois eu lhes digo que dessas pedras pode Deus fazer surgir filhos a Abraão. E tomem cuidado, porque o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Lançada ao fogo. Quando você pega, anotem, Lucas capítulo 3, versículo de 1 a 18. Lucas 3, de 1 a 18. Quando você pega João 1, de 6 a 8. E depois, também em João capítulo 1, de 19 a 36, aí você vê João Batista batendo nessa rapaziada de cima a baixo. E é óbvio que se essa rapaziada foi objeto de ódio e de intriga com o arauto, ou seja, com aquele que viria preparando o caminho de Cristo, é óbvio que Cristo teria problemas muito mais sérios com quem? Obviamente com quem? Com os escribas, fariseus, zelotes, herodianos e todo o grupo de, entre aspas, denominações que existiam no judaísmo na época de Cristo. Tá ok? Pense uma religião complicada. Pense uma série de grupos no meio dessa religião brigando entre si, e quando vê Cristo surgindo, todo mundo se une para arrebentar Cristo. Né? É interessante. E eles se odiavam entre si. Mas quando viram um mal maior, chamado Cristo, se uniram e só pararam depois que o enterraram. Muito bem. Se os problemas vieram com João Batista, com Cristo ia ser diferente de maneira alguma. E agora nós vamos ver a relação conflituosa de Cristo com todos estes grupos. Em primeiro lugar, quanto ao relacionamento. Por gentileza, abra Mateus capítulo 9 e vamos ler do versículo 9 ao 13. E não fiquem assustados, irmãos. Não fiquem assustados. Em Mateus capítulo 9, do versículo 9 ao 13. Quando estes homens verificam com quem Jesus anda, com quem Jesus come, a quem Jesus e a quem Jesus dá importância, aí eles disseram: não é possível que um ser desse seja o Messias. E agora nós estamos entendendo porque um ser desse faz tanto sucesso. Olha com quem eles se uniram. Vamos juntos. O primeiro problema dos fariseus, saduceus, herodianos, essênios, era que Jesus se misturava com gente que não merecia. Fariseu tinha o nome de fariseu porque significava no hebraico separado dos pecadores, dos errados, dos helenistas, né? Essênios. Por que essênios existiam? Os essênios eram aqueles que moravam e habitavam nos montes. Eles foram aquilo que depois na igreja cristã iria surgir como o movimento de monastério. E por que eles saíram das cidades e simplesmente foram habitar nos montes? Porque na cidade a vida era tão suja, tão promíscua, tão errada, que eles queriam ter uma vida sós com Deus. Daí os essênios. E uma comunidade separada de tudo que havia de errado. E aí vem Cristo e se mistura com quem? Olha que interessante, Mateus capítulo 9, versículo 9 em diante. E saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus, sentado numa coletoria,
e disse: siga-me. E Mateus, levantando-o, seguiu. E estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos, muitos publicanos e o quê? Pecadores. Olha com quem Jesus se misturava. E vendo isto, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? E ouvindo Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isto. Desejo misericórdia e não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Uma passagem como essa traz, obviamente, um ódio profundo neste grupo que vai contra Cristo. Porque além de Jesus se misturar com gente que não merecia, obviamente, da parte deles, consideração nenhuma, Jesus ainda pega o Velho Testamento, mostra e esfrega na cara deles e diz: vá aprender. Você sabe o que é você dizer vá aprender para alguém que era chamado por todos e reverenciado por todos como doutor e mestre da lei? Jesus estava pedindo o que, irmãos? A cruz. Convenhamos, Jesus estava pedindo uma linda e bela cruz. Né? Você estava com gente que não merecia. Abraçava gente que não merecia. Vivia no meio da escória. E ainda, quando indagado pelos grandes doutores da lei, ele mostra aos doutores da lei que da lei eles não sabiam nada. E o pior, quando ele termina dizendo: pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. E quando ele diz misericórdia quero e não sacrifícios, amigo, ele olha para essa galera e diz: eu sou Deus. Fui eu que falei isso. Aí o ódio veio a contento. Então olha que interessante. Não tinha como a relação ser boa, porque Cristo se relacionava com quem eles não se relacionavam. Entendeu? Segundo lugar, não tinha como a relação ser boa, porque Cristo simplesmente se comportava de forma incorreta à luz do que eles acreditavam que era comportamento correto. Olha que interessante. Pegue Mateus capítulo 15. É muito interessante isso. Gosto muito de Mateus 15. Você se lembra que na aula passada nós vimos que os fariseus e escribas acreditavam que existiam duas leis, a lei escrita e uma tal lei oral que Deus deu a Moisés e que Moisés não escreveu e que Moisés passou ao povo de Israel, e cada um dos sacerdotes e levitas tinham que saber essa lei oral todinha, e isso foi passando, e que essa tal lei oral depois foi chamada de tradição dos anciãos. Olha que interessante. Em Mateus 15, você tem Jesus andando em desconformidade com a tal da tradição judaica. Aí não dá, né? Aí o comportamento dele é completamente diferente do que a tradição exige. Aí não tem como. Capítulo 15, versículo 1 diz assim: então alguns fariseus e mestres da lei, vindo de Jerusalém, foram a Jesus perguntar: por que os teus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos? Meu Deus do céu, a gente tem uma tradição, é para andar de acordo com essa tradição. E qual era o grande problema? Pois não lavam as mãos antes de comer? Que problemaço, né? Que problema horrível, né? Que transgressão profunda da lei, né? Deixa eu explicar isso para os irmãos. Aqui não significa que os discípulos de Cristo eram porcos, de maneira alguma.
tá? É lógico que eles tinham uma higiene antes de comer. Mas a higiene não era feita de acordo com a tradição dos anciãos. E é óbvio que eles não se lavavam como os anciãos explicavam. Isso nós vamos ver em aulas futuras. Mas é lógico que se fazia uma higiene mínima. Mas não com todo aquele ritual que se exigia à tradição dos fariseus. E aí é óbvio, se você não faz o ritual inteiro, então fez o mínimo, não está valendo nada. E aí Jesus responde: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Jesus disse, vocês não entenderam foi nada da Bíblia. Vocês simplesmente criaram uma série de tradições que desqualificam a palavra de Deus. E o pior, eles não tinham como reagir, porque quando Jesus falava, Jesus sabia o que estava falando. Olha o que ele diz. Pois Deus diz, honra teu pai e a tua mãe. E quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe, terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser ao pai e à mãe, qualquer ajuda que eu poderia lhe dar, já dediquei a Deus com oferta, não está mais obrigado a sustentar. Aí Jesus está dizendo exatamente o seguinte: Deus não mandou honrar pai e mãe? Então por que você, que tem que cuidar do seu pai e da sua mãe na velhice, está pegando o dinheiro que era para comprar o arroz, o feijão, o pão, o trigo, e não deixar teu pai e tua mãe passar fome? E simplesmente está pegando esse dinheiro e está dizendo é oferta para Deus. Deus não quer essa oferta não, meu amigo. Deus quer que você sim dizime, que você leve ofertas, mas aquele que simplesmente se esquece de cuidar dos céus é pior do que ele que abriu mão da fé. Então você diz que isso aqui é oferta para Deus, quando tinha que cuidar do teu pai e da tua mãe, e ver teu pai e a tua mãe em frangalhos. Aí está dizendo que os meus discípulos é que estão pecando porque não lavam a mão do jeito judaico? Que tinha 7 fases para lavar a mão. Quando meus discípulos chegam na bica, faz rapidinho assim com a mão, e aí tá sujo? Vai criar vergonha na cara. Diz para mim quem é que está transgredindo muito mais a lei. Irmãos, não tinha como dar certo. Não tinha como dar certo. Jesus era revolucionário. Então olha o que Jesus faz. Jesus se relaciona com gente que não poderia ser relacionado qualquer mestre da lei. Jesus simplesmente se comporta de forma a não levar a sério a tradição dos caras. Porque tudo que os caras aumentaram, tudo que eles aumentaram no tocante à lei de Deus, Jesus não faz. Abre comigo, por gentileza, em Lucas 5 e 33. Esse texto é muito interessante. Quando você tem Lucas 5 e 33, você vê algo muito interessante. Você vê simplesmente a questão do jejum, e simplesmente em Lucas 5 e 33, Jesus de novo brinca com a tradição dos judeus. Olha o que diz em Lucas 5,33. E eles lhe disseram: quem é que disse a Jesus? Uns escribas. Os discípulos de João jejuam e oram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus, mas os teus vivem comendo e bebendo. Todo mundo está jejuando. E os teus? Buchão, comida, glutonaria. Que povo é esse que não tem disciplina espiritual? Aí Jesus simplesmente diz assim: rapaz, como é que você faz convidado jejuar se eles estão vivendo festa?
A minha presença aqui é motivo de alegria, de felicidade. Eles vão jejuar quando eu for embora. E aí tiverem tristeza. Aí terão motivo para jejuar. Mas enquanto eu estiver com eles, não tem motivo para jejuar. Aí ele pega toda uma questão de jejum que nós ainda vamos estudar, que era simplesmente a noção farisaica de jejum, que estava completamente errada, joga no lixo. Não tinha que dar outra coisa, tinha que terminar em cruz e tinha que terminar em Calvário. Agora, se Jesus se relaciona com gente problemática, se Jesus se comporta de forma errada, aí tem um problema mais sério, a relação de Jesus com o sábado. Aí dói. Meu irmão, pegue Mateus capítulo 12. Quando você pega Mateus capítulo 12, você vê de forma muito clara e direta, e aí eu peço que você em casa leia Mateus 12 todinho. Porque quando você pega Mateus 12, é Jesus no sábado fazendo tudo que não podia fazer. No sábado fazendo tudo que não podia fazer. Jesus entra no meio de uma plantação e no sábado ele colhe espigas com seus discípulos e ainda come. Aí, como simplesmente não tinha nada o que fazer, simplesmente no sábado ele vê alguém que necessita da misericórdia dele e ele faz milagres e expulsa demônios no sábado. Irmãos, aí os escribas e os fariseus, simplesmente revoltados, eles dizem exatamente assim para Jesus. Vamos juntos? Olha que interessante. Mateus capítulo 12, versículo 1 e 2. Naquela ocasião, Jesus passou pelas lavouras de cereal no sábado e seus discípulos estavam com fome e simplesmente começaram a colher e comer. E os fariseus, vendo aquilo, com bucho cheio, óbvio, já vinham de casa com bucho cheio, olharam e disseram: os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado. Rapaz, aí Jesus quebra no meio. E Davi o que fez? E se vocês tivessem uma ovelha que simplesmente caiu, simplesmente num buraco, vocês não iam pegar? Aí meus discípulos estão com fome, não podem comer no sábado. Ah, pelo amor de Deus, vai interpretar a palavra de Deus de forma correta. E, obviamente, quando ele diz no versículo 12, quanto mais vale um homem que uma ovelha, portanto é permitido fazer o bem no sábado, Cristo pega o Velho Testamento e simplesmente interpreta de forma absolutamente diferente da que eles vinham interpretando. E aí arrebenta com os fariseus. E o pior não é isso. Aí ele vem, ele simplesmente cura, ele simplesmente abençoa, ele simplesmente expulsa demônios no sábado. E aí no versículo 22, depois disso levaram-lhe um endemoniado que era cego e mudo, e Jesus o curou, de modo que ele pôde falar e ver. E todo o povo ficou atônito, dizendo: não será este o Filho de Deus? Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram: é pelo príncipe dos demônios, Belzebu, que ele está expulsando o quê? Demônios. Então, olha que interessante. Jesus tinha relacionamentos que nenhum mestre da lei podia ter. Jesus tinha comportamento que nenhum mestre da lei poderia ter. Jesus simplesmente transgredia todo sábado à luz do que simplesmente eles pensavam. E o pior, ainda no sábado realizava milagres. Meu Deus do céu. Não é possível que esse homem simplesmente seja alguém da parte de Deus.
O que eu acho interessante é que quando você pensa na teologia de Cristo, o problema aumenta ainda mais. Ainda mais. Primeiro, Jesus, em Mateus capítulo 5, ele pega todo o Velho Testamento e ele diz: ouvistes o que foi dito? Eu, porém, o quê? Vos digo. Eu, porém, o quê? Vos digo. Eu, porém, vos digo. Depois Jesus simplesmente se arroga ao poder de profeta e começa a dar novos mandamentos. E o pior, ele simplesmente se posiciona de forma muito difícil quanto à mulher, quanto à questão política, de tal forma que os fariseus, eles dizem: meu Deus do céu, o que nós vamos fazer com esse homem? Só tinha uma solução: matá-lo. Só tinha uma alternativa: matar. Jesus é acompanhado de mulheres, Jesus é sustentado por mulheres, Jesus abençoa mulheres e Jesus faz o que ninguém poderia fazer naquela época, que é simplesmente receber mulher no meio do discipulado. Jesus, quando olha para a política da época, não está nem por aí com a política. Os fariseus chegaram perto dele e disseram: olha, Herodes está querendo ouvir te matar, foge. Engraçado que Jesus respondeu, né? Jesus disse: ó, vai e diz àquela raposa isso, isso e isso. Ou seja, Jesus chama Herodes de raposa e ainda diz: ó, vocês que estão aqui pela primeira vez dizendo que são meus amiguinhos, vocês que são leve e trás, vai lá e diz a ele. Diz a ele isso. Não quero nem papo com ele, nem papo com vocês. Quando chegam perto de Jesus para o tentar, dizendo: é lícito o imposto pagar, Jesus dá uma resposta que arrebenta todo mundo. Dá a César o que é de César. Dá a Deus o que é de Deus. Então não me incomodem com assuntos absolutamente pequenos da sociedade, que eu estou aqui para outra finalidade, que é salvação de almas e instalação da minha igreja. Amados irmãos, é muito difícil. E a coisa fica feia quando você, em Lucas 19, tem Jesus entrando em Jerusalém. Porque tudo que não podia acontecer, aconteceu. Jesus, quando entra em Jerusalém, a partir do versículo 28, simplesmente as multidões afluem e o nome de Deus é glorificado. E no versículo 38 se ouve as multidões gritando: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Hosanas, paz no céu e glória o quê? Nas alturas. Aí no versículo 39, alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: mestre, repreende os teus discípulos. Por quê? Porque Jesus estava sendo glorificado como o Messias que viria. Jesus disse: se eles se calarem, as próprias pedras o quê? Aí não podia. Aí ele aceitar adoração, aí não tem como. Aí não dá. E o grande problema, Jesus está se tornando alguém muito perigoso. Perigoso porque, em primeiro lugar, tem multidões aos seus pés. Tem o povo aos seus pés. Tem popularidade perto de si. E, em segundo lugar, havia um problema mais sério. Estava começando a ter discípulos no meio dos próprios fariseus, saduceus, zelotes e essênios. Tem uma passagem que eu acho muito interessante, que está em João capítulo 9.
É muito interessante isso. Quando você pega João capítulo 9, você vê todo mundo já pensando em matar Cristo, acabar com Cristo. E quando você pega João capítulo 9, exatamente no versículo 15, 16, assim diz. Assim diz. Obviamente, todo mundo já estava confuso. Confuso em razão de tudo o que Jesus estava fazendo. Vamos pegar a partir do versículo 13, que fica mais fácil de entender. João 9,13 diz assim: E levaram aos fariseus o homem que fora cego. Olha o problema. Era sábado. Dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Então os fariseus perguntaram como ele recuperara a vista. E o homem disse: Ele colocou uma mistura de terra e saliva nos meus olhos, eu lavei e agora eu vejo. Alguns dos fariseus disseram: Esse homem não é de Deus, pois ele não guarda o sábado. Mas outros perguntavam: Como um pecador faz tais sinais milagrosos? Sublinhe isso. E houve divisão entre o quê? Eles. Olha o problema. Jesus era um problema muito sério, porque tinha multidão atrás dele, e multidão que vinha de todos os lados. Jesus era um problema muito sério, porque além de ter o povo ao seu lado, e aí eles tinham medo de, ao prender Jesus, simplesmente ter problemas com a população, numa revolta popular muito grande. Jesus ainda estava dividindo os fariseus entre si, gente olhando para ele e dizendo: como é que ele faz isso se não é Deus? E outros dizendo: não, é o diabo, é o diabo, é o diabo. É Beelzebub que dominou ele. E olha que interessante, irmãos. O maior problema está em João capítulo 11. Havia um problema muito sério, a partir do versículo 47, porque eles estavam com medo exatamente das consequências políticas referentes a Jesus. Acompanhe comigo a partir do versículo 45. João 11, 45. Muitos dos judeus tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, e creram nele. O que Jesus tinha acabado de fazer? Ressuscitar Lázaro, irmão de Maria. Aí olha o problema. Mas alguns deles foram contar aos fariseus o que tinham feito. Então os chefes e sacerdotes, os fariseus, convocaram uma reunião no Sinédrio, o maior dos grandes tribunais judaicos. O que estamos fazendo? Perguntaram eles. Aí está esse homem realizando muitos sinais e milagres. Se o deixarmos, todos vão crer nele. E então os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar quanto a nossa nação. Agora o medo era dos romanos virem e arrebentarem todos os judeus por causa de Cristo. E aí Caifás, o sumo sacerdote, disse: então vamos sacrificar um, para que não morra uma nação inteira. Mal sabia ele que estava falando também no nível espiritual. Deus ia ferir um para salvar uma nação, o quê? Inteira. Então olha o receio desses homens. A consequência foi: esses homens se juntaram, aproveitaram-se de um dos discípulos que haveria de trair Cristo. Silêncio. Aproveitaram de um dos discípulos que haveria de trair Cristo e simplesmente levaram Cristo à crucificação. Vamos então rapidamente terminar. O tempo já terminou, a gente sabe que terminou, né? Já dá para ver pelos meninos. Vamos para João capítulo 7.
João capítulo 18. Adivinha quem estava presente quando Cristo foi preso? Adivinha quem estava presente quando Cristo foi preso? João capítulo 18, versículo 1 diz assim: tendo terminado de orar, Jesus saiu com seus discípulos e atravessou o vale do Cedron. De outro lado havia um olival, onde entrou com eles. Ora, Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, por Jesus muitas vezes se reunia ali com seus discípulos. Então Judas foi para o olival, levando consigo o destacamento de soldados e alguns guardas enviados pelos chefes sacerdotes e fariseus, levando tochas, lanternas e armas. Fariseus estavam no exato momento em que Jesus foi preso. Agora vamos para Mateus 27. Adivinha quem estava na crucificação? Rindo e gozando de Cristo. Rindo e dizendo: sai daí, não és o rei. Fariseus, saduceus, zelotes, herodianos. Mateus 27, versículo 45. E houve trevas por sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas, e por volta das 3 horas da tarde Jesus bradou: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Significa: meu Deus, por que me abandonastes? Quando alguns dos fariseus que estavam ali ouviram isso, disse: ele está chamando Elias. Ele está chamando Elias. Agora vá comigo para Marcos 15. Marcos 15. Olha que texto interessante esse, irmãos. Em Marcos capítulo 15. Vou pegar aqui. Versículos 33 a 41. Diz assim: e houve trevas sobre a terra, até o meio-dia às 3 horas. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonastes? Quando alguns dos fariseus que estavam presentes disseram: ele está chamando Elias. Um deles correu, embebeu sua esponja de vinagre, colocou na ponta, deu a Jesus para beber e disse: deixe-no, vamos ver se Elias vem tirá-lo daí. Vamos ver se Elias vem tirá-lo daí. Agora vamos para Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23. Pegue a partir do versículo 44. Perdão, 35. 35. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam, dizendo: salvou os outros, salva a si mesmo. Não é o Cristo o escolhido? Adivinha quem são essas autoridades? Adivinha quem estava lá verificando se Cristo ia literalmente morrer? Não é? E aí, obviamente, a partir do 44, diz que o Senhor Jesus morreu, entregou seu coração, sua alma, seu espírito e partiu. E João 19, de 28 a 30, também nos narra o fato de esses homens inimigos de Cristo
estarem literalmente ali assistindo toda a crucificação. Toda a crucificação. Na verdade, começa a partir do versículo 16. E agora, obviamente, vamos para Mateus capítulo 27. Muito interessante os dois últimos textos agora. Porque além deles acompanharem Jesus na crucificação, eles agora estão absolutamente medrosos quanto à ressurreição. E em Mateus capítulo 27, exatamente do versículo 62 a 66 diz: e no dia seguinte, ou seja, após a morte de Cristo, isto é, no sábado, olha quem aparece. O chefe dos sacerdotes, os fariseus, dirigiam-se a Pilatos e disseram: Senhor, lembramo-nos que este embusteiro, quando ainda vivo, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena que o sepulcro seja guardado até o 3º dia, para que não venham seus discípulos e roubem o corpo. Porque aí o pior engano será maior que o primeiro. E aí, versículos 65 e 66 diz que Pilatos autorizou o que os fariseus pediram. Jesus ressuscita, não tinha como evitar e segurar o Filho de Deus exatamente na tumba. E adivinha o que eles fizeram? Ao saber, último, quanto à ressurreição, Mateus 28, versículo 11, eles também estão presentes e eles dão um jeito de criar uma outra vertente de ideias para a ressurreição. Olha que povo interessante, os inimigos de Cristo. Mateus 28 e 11 diz assim: enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns guardas dirigiram-se à cidade e contaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Quando os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes religiosos, fariseus, saduceus, zelotes, escribas, elaboraram um plano. Deram aos soldados grande soma de dinheiro, dizendo: vocês deverão declarar o seguinte, que os discípulos vieram durante a noite, furtaram o corpo enquanto estávamos dormindo. Se isto chegar aos ouvidos do governador, nós lhe daremos explicações e livraremos vocês de qualquer o quê? Problema. Então vejam que esses homens acompanham Jesus desde o início do seu ministério até a ressurreição, como inimigos ferozes de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Jesus não tinha como brincar no seu ministério. Prudência para com eles era o mínimo que Cristo tinha. E a partir desse momento você entende porque Jesus se pronunciava contra eles de forma tão radical e de forma tão terrível. Mas lembrem-se, do meio desses homens surgiu o maior apóstolo de Cristo de todos os tempos, Paulo. Paulo era fariseu de fariseu. Paulo perseguia a igreja. E o Senhor pega do meio desses homens o maior de todos e o transforma em maior defensor do Evangelho. Amém? Então, irmãos, fechamos todo o conhecimento dos adversários e inimigos de Cristo e louvamos ao Senhor por sua misericórdia e sua graça. Senhor meu Deus, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por que tu, como um de nós, enfrentastes toda sorte de adversidades, mas tu fostes vitorioso
E isso nos dá alegria, felicidade, contentamento e absoluta esperança, ó Cristo, para a vida eterna. Ó Senhor, nós cremos em Ti de todo o nosso coração, com toda a nossa alma. E agora, Senhor, poderemos compreender a Tua posição tão rude, tão direta, tão absolutamente não amigável, como ainda vamos estudar para com esses homens. Mas te louvamos porque o Teu Evangelho é tão poderoso, que até no meio destes homens muitos vieram a Ti. Nicodemos veio à Tua presença, José de Arimateia veio à Tua presença, providenciando os dois, inclusive um sepultamento honroso para o Teu corpo, ó Cristo. E depois o maior de todos os fariseus, que se transformou na maior bênção do Evangelho por todos os tempos, ó Deus, o apóstolo Paulo. É maravilhoso ver, ó Deus, que onde realmente superabundou o pecado, ó Deus, a Tua graça se manifestou de forma muito maior. Tu viestes então para publicanos e pecadores, e para aqueles que eram os mais cegos na época, aqueles que acreditavam estar servindo a Teu Pai e Deus Todo-Poderoso. Tu viestes também para saduceus, para herodianos, para fariseus, para escribas. E nós louvamos o Teu nome pelo Teu Evangelho e pelo poder da Tua graça. Ó Deus, faze isso em nosso meio. Salva, Senhor, desde a mais triste pecadora, ó Deus, e prostituta, até aquele que pensa ser o maior defensor do Teu Evangelho. Traz a Tua casa. Senhor, nós clamamos para que Teu Evangelho continue sendo o Teu Evangelho. O poder que salva e que transforma. E, Senhor, que nós possamos estar firmes diante de Ti, porque se adversidades vieram para Ti, quanto mais a nós. Se problemas vieram a Ti, quanto mais para nós. Mas nós queremos estar firmes na Tua presença e na Tua palavra. E, Senhor, que no dia glorioso da Tua vinda, seja quando da nossa morte ou seja no arrebatamento, possamos, Senhor, felizes nos encontrar contigo, tendo ficado firmes pela Tua misericórdia diante de todos aqueles que se levantarem contra o Teu Evangelho. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. Deus nos abençoe, né? Amados irmãos, vamos agora louvar a Deus. Engrandecer.